Durante o mês de janeiro eu li muitos quadrinhos ocidentais e eu gostei de praticamente todas as leituras. Quem acompanha o canal há mais tempo já sabe que eu sou um leitor fácil de conquistar. Então, durante este mês de janeiro foram lidos um total de 12 volumes referentes a 8 obras diferentes. E para não perdermos tempos, eu tenho aqui já para mostrar para vocês na 8ª posição este material aqui da editora Pipoca e Nanquim, Espadas e Bruxas, do Esteban Maroto. Esta edição aqui, ela é muito bonita, é verdade, e o grande destaque da obra, sem dúvida, é a arte inconfundível do Maroto, que na verdade ele esculpe as páginas com o seu lápis, entregando visuais no mínimo lindíssimos. O domínio que ele tem, pessoal, aqui do preto e branco, trazendo uma atmosfera sombria e mágica para as aventuras, é algo que poucas vezes eu encontrei. Mas eu diria, de forma comparativa, né, com outra obra aí do gênero de espada e feitiçaria, também lançada pela Pipoca e Nanquim, ele é menos dark do que Voltar. Porém, aqui o roteiro é muito mais agradável. Esta obra reúne principalmente histórias de 3 heróis meio que no estilo do Conan, que é aquele herói solitário, moldado por batalhas sangrentas e sempre com uma bela mulher por perto. Então aqui nós temos o Dax, o Wolf e o Corsair, e eu gostei mais deste último. Mas só recomendo a obra para quem já conhece, já tem o gosto pelo gênero de espada e feitiçaria. De forma resumida, a arte é belíssima, mas o roteiro é fraquinho. Na 7ª posição nós temos Tex, A Máscara do Terror, um encadernado que faz parte aí da coleção Biblioteca Tex da editora Panini. Eu adquiri esse volume, esse material em promoção já faz mais de um ano e só li agora. E essa trama se desenrola quando o Tex e o seu inseparável parceiro, o Kit Carson, vão até uma região afastada do Velho Oeste, que eu esqueci o nome agora, após o chamado de um líder indígena da região. Tudo porque os jovens guerreiros dessa tribo estão se afastando e se reunindo convocados aí por um vilão misterioso que esconde a sua identidade por trás de uma máscara. À medida que o Tex avança na investigação, que nós somos então conduzidos por intensos tiroteios a cavalo, reviravoltas dignas das melhores histórias do gênero de western, e isso vai até o final do encadernado, apesar de que algumas coisas da trama são entregues meio que de cara. Então nós temos aqui muitos momentos de ação, investigação e uma atmosfera de suspense. E essa leitura foi, pelo menos para mim, viciante do início ao fim. Eu recomendo esse material para todo mundo que é fã de western e acredito que a história combina aí todos os elementos que fazem do Tex uma das mais duradouras e, diria, queridas séries do gênero de faroeste. Apesar de eu ainda estar iniciando descobrindo, melhor dizendo, este personagem da Bonelli. Na 6ª posição eu tenho aqui 2 volumes da graphic novel de Júlia, lançadas aqui no Brasil pela Mitos Editora. Esta aqui é o caso da Luna Park e este aqui é o caso do criminólogo assassino. Eu mostrei na verdade elas aqui na ordem errada que elas saíram. E é uma pena que essa coleção não tenha continuado. Bom, a primeira história, como eu disse, é do criminólogo assassino. Neste caso aqui a Júlia ainda é uma estudante de criminologia e é convidada pelo seu mentor, o professor Cross, para acompanhá-lo até um congresso que reúne vários criminólogos. O evento, que deveria ser uma oportunidade acadêmica enriquecedora para Júlia, palavras que o próprio professor utiliza algumas vezes durante esta história aqui, toma um rumo inesperado quando um dos palestrantes é encontrado morto em circunstâncias bastante misteriosas. Diante do isolamento desse local e da presença de renomados criminólogos e especialistas em que todos eles são suspeitos, a Júlia acaba sendo o centro desta investigação. Eu gostei de como ela foi colocada como a principal colaboradora da polícia nesse caso e
como o culpado foi encontrado após um pequeno erro cometido por ele. Já na segunda história, que é o caso do Luna Park, a Júlia decide aproveitar um momento de lazer ao lado da sua irmã, que está levando algumas crianças para um passeio, visitando um parque de diversões itinerante, que é o Luna Park. O que deveria ser uma tarde aí descontraída, né, se transforma em um novo desafio para a Júlia, quando o trenzinho do terror surge com o corpo de um jovem assassinado. E enquanto a polícia direciona as investigações para fora do parque, porque há muita insatisfação de alguns moradores da região em relação aos forasteiros, a esse parque itinerante, o instinto investigativo da Júlia a conduz então para os bastidores deste parque, mergulhando no universo desses artistas e dos seus segredos. Eu recomendo Júlia até para quem não gosta de investigações policiais, porque o Berardi é um mestre da escrita e esta aqui não é a única obra dele, tá, que nós temos no ranking de hoje. E na quinta posição nós temos o segundo volume de Dhampir, ou Dhampir, nesta edição sensacional da editora 85. Este material reúne 4 histórias, no caso as histórias 5, 6, 7 e 8 que saíram lá na Itália. No caso, em ordem, a primeira história nós temos aqui Sob a Ponte de Pedra, que introduz novos personagens dentro do universo de Dhampir, como é o caso do Caleb Lost. É uma história que tem muito mais investigação sobrenatural do que ação, mas ainda assim ficou muito interessante porque ela expande bastante o universo do Dhampir. A segunda história do encadernado é A Costa dos Esqueletos, em que nós temos aí a aparição não de apenas um, mas de 2 senhores da noite, que são aqueles seres capazes de transformar as pessoas em vampiros. E eles estão em uma sangrenta disputa territorial. E é claro que o nosso Blade dos Balcãs se encontra no meio desse fogo cruzado. Zona Proibida é a terceira história que dá continuidade e meio que finaliza a história anterior, e eu disse meio que finaliza mesmo. E por fim, Das Trevas, que é a última história desse encadernado, que é um outro caso de investigação que envolve o nosso herói se passando por um professor universitário na Alemanha. E é claro que este fato me chamou muito a atenção. Para quem não sabe, eu fui professor universitário durante 9 anos. E nesta história final aqui, o inimigo não é um mestre da noite, mas que obviamente eu não falarei aqui para não estragar a surpresa. Eu recomendo demais este material para quem quiser diversificar a leitura de histórias em quadrinho. Na quarta posição nós temos um crossover entre Conan e Dragoneiro, publicado aqui no Brasil pela editora Panini, lá na Itália pela Sergio Bonelli Editore. Eu fiz um vídeo de review e, portanto, não utilizarei este espaço para falar mais sobre essa obra. Mas se você tem interesse em saber o que me levou a gostar desse crossover, tem o link do vídeo na descrição. Na terceira posição, agora sim, outra obra do mestre Berardi, Ken Parker, e eu li 4 volumes durante este mês. O voluminho 14, o volume 15, o volume 16 e o volume 17. Lembrando que a Mitos já lançou até o momento da gravação deste vídeo 25 volumes da obra, que terá um total de 50. Como cada volume de Ken Parker possui 2 histórias neste formato, eu li 17 volumes vezes 2, 34 histórias, e finalmente eu encontrei uma que não foi do meu agrado, para vocês terem uma noção de quanto eu gosto de Ken Parker. E é justamente no volume 17, chamado Milady, em que o Ken Parker aceita acompanhar uma mulher ao Canadá para permitir que esta nobre inglesa, ou seja, ela é da nobreza e trabalha como uma jornalista, entreviste o Touro Sentado, que é o líder indígena que nós vimos aqui no volume 16, derrotando o general Custer. Então aqui é um encontro de 2 formas
de ver o mundo bastante diferente. Suken Parker é alguém mais rústico, apesar de ter um senso de justiça sensacional, e uma mulher que viveu aí na cidade, no conforto, sem entender como as coisas funcionam e, eu diria, romantizando em demasia os nativos norte-americanos. E na segunda posição dos materiais que eu mais gostei de ler em janeiro foi BPDP Praga dos Sapos, volume 2. Este é um arco sensacional dentro do universo do Bureau de Pesquisa e Defesa Paranormal, BPDP, que é completo em 4 volumes neste formato ônibus, lançados pela Mitos Editora, e que é derivado da série Hellboy. Aqui o BPDP, depois da saída do Hellboy, continua a enfrentar a crescente ameaça dos sapos, uma praga capaz de infectar humanos e transformá-los em monstros aterrorizantes. A equipe, composta pelo Abe Sapien, pela Liz Sherman, pelo Johan Kraus e o simpático Rogers, ou Homúnculo, é liderada pelo novo membro do BPDP, o Ben Zombie Daimyo, e enfrenta novos e perigosos desafios, com muitas baixas para ambos os lados. O ponto principal que me emocionou de verdade neste encadernado são os capítulos que exploram a origem do Abe Sapiens, incluindo aí a sua finada esposa. Além disso, nós temos um novo vilão, o Flama Negra, que é um dos meus preferidos dentro de tudo que eu li de Hellboy até este momento. Enfim, Hellboy é sempre cofre para mim. Bom, gente, na primeira posição nós temos aqui Maus. Que quadrinho sensacional. Eu relutei muito em adquirir esta obra porque é uma parte da história que eu não gosto muito de lembrar. É bem pesado. Sabe quando você se coloca na posição da outra pessoa? Então, eu me coloco e sempre, quando é nesta situação, eu não consigo encontrar uma saída, uma salvação. Mas este quadrinho aqui, ele é genial, pois além de relatar os horrores da Segunda Guerra Mundial, no qual o povo judeu foi com certeza o mais perseguido, ele também relata a vida pós-guerra, no caso específico aqui do Sr. Vladek Spiegelman, que é o pai do escritor desta obra. Ou seja, a obra é contada em 2 tempos, no presente, em que o autor entrevista o seu pai para reconstruir a sua trajetória, mas a relação entre eles é bastante complexa, marcada aí por ressentimentos e traumas, e isso fica muito bem explícito aqui. Também narra fatos do passado, porque nós acompanhamos, é claro, a perseguição pelo qual os judeus passaram, a busca pela sobrevivência e os horrores dos campos de concentração. Não é por acaso que essa graphic novel ganhou um prêmio Pulitzer, que é o Oscar aí da literatura, apesar de que é verdade, na época os quadrinhos não eram considerados literatura, então foi dado aí um prêmio Pulitzer versão especial. Esta obra aqui eu super recomendo para vocês, leiam sem dó. Talvez a arte possa causar um pouco de estranheza, porque é verdade, os personagens são caracterizados como animais, mas isso também é uma jogada sensacional do escritor, o que torna a obra mais memorável. E agora eu quero saber de vocês quais foram as suas leituras do mês de janeiro, o que você mais gostou de ler. Deixe aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Quer ajudar? Pode se tornar membro ou então comprar os seus quadrinhos através do nosso link de filiados na Amazon. Todas essas informações você encontra na descrição deste vídeo. E se você me acompanhou até aqui, o meu muitíssimo obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais. E o meu muito obrigado a todos os membros apoiadores deste canal.